Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. Como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem. Estamos começando aqui mais uma aula de Direito Processual Civil Geral. Continuamos aqui falando sobre os precedentes. O nosso querido computador está travando, não sei por que razão. O nosso apresentador virtual está aparecendo retardado. A foca! E não é isso que queremos. Então vou desabilitar o acesso ao webcam e seguimos apenas com o áudio aqui, tá joia? É isso aí, fica comigo, estamos de volta. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte. Falávamos aí dos precedentes. Eu acho que paramos falando sobre quais as finalidades dele, né? Trazer segurança jurídica, isonomia e tal. É isso aí. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a natureza do precedente, tá joia? Vamos falar aqui então sobre a natureza do precedente. Bom, a natureza do precedente, nós falamos aí, vamos relembrar o que era precedente, tá joia? É um julgado, né, que serve de parâmetro para julgamentos posteriores, né? Bom, o precedente ele cria teses, né, que antes não existiam, não é? Você percebe numa criação de um precedente que ele acaba de lançar uma moda, lançar uma nova norma que antes não existia. É uma tese jurídica nova, não é? E falamos aí de precedente num contexto mais geral, não apenas num âmbito processual, mas num conceito geral de direito, tá joia? Há precedentes que realmente mudam completamente a história do direito nacional e internacional, que antes eram vistos de uma forma, depois de outras. Por exemplo, hoje o julgamento de dano moral ele é muito ruim no Brasil. É uma tese hoje que eles têm um posicionamento que, mesmo que tenha o dano em ré ipsa, né, que é o dano presumido, o julgado é muito baixo, os valores são ínfimos, ante a impossibilidade de aferir qual é o nível do sofrimento, o nível do dano efetivamente causado no âmbito moral, da personalidade, dos direitos fundamentais da pessoa. Tá certo? Eu tive uma tese de TCC que foi o seguinte: eu fiz ali uma tese, ela é uma tese de TCC, mas que eventualmente poderia ser usada e virar um precedente, né? É preciso aí que um juiz, primeiramente, aceite essa tese, não é? E aí depois um órgão colegiado que firme, aceite ali essa tese e faça um julgado colegiado aí, confirmando essa nova tese de se balizar o dano moral no Brasil. Qual que seria a tese nossa? Há parâmetros mais objetivos para que se confira o direito, o dano moral. Por exemplo, há algumas escalas que conseguem identificar o nível de dor da pessoa. Você vai às vezes no hospital, está lá escrito protocolo de Manchester, que analisa ali o seu nível de urgência para atendimento. E há algumas outras escalas que avaliam o nível de dor, o nível de sofrimento moral, e aí é de 1 a 5, de 1 a 10 tal. Você consegue avaliar, um profissional capacitado consegue avaliar o seu nível de sofrimento moral, tá? E eu estou falando de forma simples, lógico, mas é um pouco mais complexo. Mas o que foi decidido, o que foi demonstrado nessa tese minha? Que é perfeitamente possível que um profissional capacitado via perícia médica consiga avaliar o seu nível de sofrimento moral. E a partir disso, que se fixem valores de fato condizentes com a dor enfrentada, porque a lei é clara.
o dano deve ser reparado de forma integral, ao princípio da reparação integral do dano. E hoje não acontece isso, né? Hoje é um negócio tão ridículo que a pessoa morre, você perde um pai por um erro de alguém e a indenização fica em 50 mil reais, certo? Então, talvez isso se resolva com a fixação de parâmetros objetivos para que se confiram a existência real desse dano moral e acaba, inclusive, com aquela velha ladainha de que há no Brasil uma indústria do dano moral, tá certo? Bom, dito isso, o que eu queria dizer com isso? O precedente, isso aí pode virar um precedente. Se um juiz aceita a minha tese, um colegiado, não o relator, mas o colegiado, a turma no Tribunal de Justiça julga e fala, não, realmente a tese foi boa, porque foi feito um parâmetro objetivo, o perito oficial disse que é isso, isso e isso tal. Isso vira um precedente. A partir daí, ele vira uma norma jurídica. Ele é fonte do direito para todas as áreas do direito, não é? Obviamente não é a fonte primária, porque no nosso direito, no nosso ordenamento, a fonte primária é a lei, não é? Lá no Common Law, a fonte primária é o precedente. Se julga muito mais do que a lei, se invoca muito mais do que a lei. A lei é meio geral e o precedente é visto como fonte primária. Aqui não, aqui é a nossa fonte secundária de normas, não é? Assim, é preciso meios também de se interpretar o precedente. Porque um precedente, já falamos, não sei se eu falei na última aula, na penúltima, que eu dei uma parada nas gravações. O precedente não é apenas a ementa do julgado, mas todo o caso. Muitas vezes um julgado tem 20, 30 laudas, 40 laudas, depende da situação, a complexidade da causa. E para que você interprete esse julgado e encontre o precedente para reaplicá-lo em outro caso, é preciso ter 2 elementos que ajudem a interpretar a tese, né? Quais são os elementos? Elementos de interpretação do precedente. É a ratio decidendi, que é assim, né? Ratio decidendi e o obiter dictum, tá joia? Esses são 2 elementos que o nosso Word não reconhece em razão de ser latim, porque aqui também é cultura. Empolgante! E vamos explicá-los. Perceba você, caro pobretão. Já disse que eu não gosto de pobre, né? Então pronto. O que horror, pobre! Deixa eu te falar. Isso aqui, ratio decidendi e obiter dictum, o que são? Primeiro, é preciso que você leia todo o precedente, não é? E a partir daí você comece a eliminar o que não interessa. Porque, igual falamos, um precedente pode ter, ou melhor dizendo, um julgado pode ter 30 laudas, né? Mas a tese do precedente, por vezes, é um parágrafo, não é? Então, o que é o ideal? Primeiro, você encontrar aqui o obiter dictum. Obiter dictum é o dito morto, é a palavra morta, é a palavra sem serventia, a palavra inútil, é a palavra que serve só para contextualizar, por vezes, a necessidade daquele julgado, são os fatos, às vezes, a maioria dos fatos, como é falado, o relatório do caso, né? E muitas vezes direito também, desembargador bagunça tudo e vira uma salada mista, de forma que 80%, às vezes mais, é obiter dictum, é coisa que não se aproveita, tá? É encher linguiça. Então, sendo isso aqui palavra morta, a gente deve aprender a identificá-las, retirá-las do nosso precedente, na tentativa de identificar a tese. Aí, a ratio decidendi é a razão de decidir. É o porquê foi decidido assim. É, de fato, o nosso precedente, tá? É a própria tese jurídica do caso concreto. Do lado de cá, o obiter dictum são coisas dispensáveis. Agora, do lado de cá da ratio decidendi, sem esses elementos, sem essa justificativa, esses fundamentos, a própria decisão deixaria de existir, não é? Por exemplo, do exemplo que demos anteriormente falando lá sobre a possibilidade de se aplicar o CPC subsidiariamente à lei de falência, né? Então, era esse o trecho que deveria ter ido na ementa e não foi. Então, é por isso que é preciso saber identificar. Agora, como identificar? Não sei. Não há uma ciência exata, porque o direito não é ciência exata. E cada um julga de um jeito. Você não consegue identificar um parâmetro de coisas a excluir e de coisas a conservar. Aí vai da nossa
perspicácia, da nossa malandragem, da nossa experiência e sair pensando o que nos interessa e ignorando o restante, que é só perder tempo. Vamos falar um pouquinho agora da classificação do precedente, tá? Ó, calar não, né? Classificação, o que tá errado aqui? Ah, foi com S mais. Classificação do precedente. Esse negócio vai parar para ficar lá em cima. Pois é, classificação do precedente. Veja bem, na classificação do precedente nós podemos classificar ele primeiro quanto à origem, né? De onde advém esse precedente, não é? A origem dele é de onde ele nasce, de qual tribunal que é responsável por firmar aquela tese em precedente, tá? Ainda assim, nós ainda dividimos essa origem, ela pode ser horizontal e ela pode ser vertical, né? Ó, embaixo. Horizontal e vertical. Não vou embaixo. A horizontal, pessoal, ela é criada e aplicada pelo próprio tribunal, né? Exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais criou, ou melhor, adotou um precedente e se aplica no âmbito daquele mesmo tribunal. Então, vou colocar aqui. Já no vertical, fica uma noção, uma analogia de hierarquia, de cima para baixo. Então, é quando um tribunal superior, né, ele adota uma tese e dali para baixo todo mundo tem que seguir. Então, é tese adotada por tribunal superior e todos abaixo devem seguir, tá? Bom, nem sempre, né? Eu não sei como é que eu vou colocar isso aqui, porque na verdade não é todos que devem seguir. Às vezes é uma tese adotada pelo tribunal superior, mas que ainda não se trata de algo vinculante, né? Pode ser que seja persuasivo. Então, ó, todos abaixo seguem, vou colocar seguem, né? Que devem seguir, tá? Vou explicar isso agora. Porque veja só, o STJ, por exemplo, ele sofre um duplo grau ali. Uma dupla classificação de origem. O precedente para o STJ, por exemplo, ele é tanto horizontal quanto vertical, porque ele faz a tese, ele aplica nos julgados do próprio STJ e ele emana determinação para que os tribunais inferiores também a sigam. Então, é uma dupla função que os tribunais superiores acabam tendo ali, tá? O artigo 932 do CPC, inclusive, ele fala sobre as hipóteses em que o relator pode julgar um caso monocraticamente, né? Que ali seria quando se trata de casos repetitivos e precedente tribunal superior ou do próprio tribunal, né? Então, por que essa razão? Quer dizer o seguinte, que se o próprio tribunal ali, do Estado de Minas Gerais, por exemplo, tem uma tese firmada em recurso repetitivo ali, olha, aqui nós adotamos esse entendimento. Ele tem que aplicar e ele pode julgar monocraticamente, porque não precisa perder tempo mandar para a turma julgar. Agora, um precedente lá do Tribunal do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou do Espírito Santo, não é obrigatório seguir em Minas. Então, o que vai acontecer? O relator vai ter que abrir o julgado para que os outros julguem, né? Para que a turma dê o seu voto, né? Componham o julgamento. Enfim, o que eu quero explicar quanto a isso? É porque, neste caso, não é um julgamento. Por isso que eu digo que não é um julgamento vertical. O tribunal daquele estado lá não julga não determina o que o estado aqui pode julgar. Mas, eventualmente, pode ser que use. Então, o Tribunal de Justiça, nada impede que o Tribunal de Justiça de Minas adote a mesma tese, né? Fundamentando, inclusive, com a decisão do precedente no Rio ou no Espírito Santo. Ele pode fazer, eu entendo que assim como entende o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, aqui também nós entendemos assim, né? Então, é um reforço para a tese a ser adotada em Minas Gerais. Seria um precedente persuasivo de reforço para que se firme também uma tese em outro estado. Tá bom? Já falamos, vamos então adentrar, a eficácia. Quanto à eficácia, a eficácia dos precedentes, ela pode ser vinculante ou persuasiva. Já falamos. Então, o vinculante é o que diz que tem que seguir e acabou. Entendeu? Não tem discussão. Lá no 927 do CPC, você encontra a criação dos precedentes, a nossa principal fonte de criação e de norma dos precedentes. Tá? 927 do CPC. Né? Então, lá vai te falar quais são os precedentes que devem obrigatoriamente ser seguidos. Então, o que a gente entende? Que
precedente, quando ele é vinculante, ele é só vinculante quando a lei diz que é, né? E ele é persuasivo quando ele é restante, ele é residual. O que sobra, que não é vinculante, é persuasivo, tá bom? Então, o que é persuasivo? Para persuadir, para convencer. Você usa aquele precedente para convencer. E aí você fala, olha, amigão, tem um precedente lá no tribunal tal que adotou assim, assim. Poderia adotar aqui também, né? Porque lá é bem feito, fizeram isso, isso e isso. Inclusive o tribunal daqui, igual falamos em cima, pode utilizar um precedente de outro tribunal, né? Quando o precedente é vinculante, ele nem justifica muito. Ele só explica. Aplica-se este caso o mesmo entendimento que deve ser dado no precedente vinculante e tal. Explica por quê, se aplica e pronto. Agora, quando não é vinculante, é um precedente persuasivo, a fundamentação é muito mais completa, é muito mais ampla, ela é bem batida, é bem detalhada. Olha, eu vou aplicar aqui um precedente do tribunal lá do Maranhão. Por quê? Porque de fato está correto. O Tribunal de Justiça do Maranhão aplica esse precedente com base no direito internacional tal, com base naquilo outro, a Constituição. Aí o juiz, o julgador de cá, precisa muito mais fundamentos para aplicar esse precedente, né? Quando um precedente ele é vinculante, ele aplica, acabou, né? Nós temos aqui no Brasil, inclusive, o nosso direito comparado. Vamos fazer uma aplicação de direito comparado lá nos Estados Unidos e aqui. Eventualmente, podemos utilizar tese, né? Mas, por exemplo, igual demos o exemplo do Common Law, é um pouco diferente, porque lá é um precedente, é norma de primeira linha. O precedente é fonte jurídica primária e não é secundária. Então, ela é fonte do direito primário. Você precisa aplicar e pronto. E não precisa o juiz explicar. Não precisa explicar muito. Ele fala assim, ó, este caso, ele adota uma tese. Por exemplo, o advogado fala, ó, excelência, um caso igualzinho ao do meu cliente foi julgado no caso Johnson contra Mike, lá em tal lugar. Beleza. Aí o juiz lê aquilo lá e vê, não, realmente foi aplicado, então vamos aplicar esse precedente, né? Não cabe ao juiz explicar por que aquele precedente é bonzinho, por que ele é certo, por que ele obedece à lei. Mas se já foi julgado lá, já transitou em julgado, ele aplica e acabou. Cabe à parte ré, que está se lascando lá, se insurgir. Não, excelência, mas olha, não se aplica por causa disso, disso, daquilo. Não, mas eu tenho um outro precedente de outro lugar assim, que aconteceu caso diferente, entendeu? Que se molda mais ao caso do meu cliente, entende? Agora aqui não, é determinação da lei. As nossas decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Então, pessoal, nós já vimos aqui sobre a parte teórica, vamos falar um pouco aqui da parte prática do precedente, tá? A parte prática do precedente. A prática do precedente. Bom, aqui nós precisamos saber o seguinte, é preciso conhecer 4 operações de empregabilidade do precedente, como vamos aplicá-los, né? E essas operações determinam como será feita essa empregabilidade do precedente. A primeira é a própria aplicação, né? Na aplicação, como que é feita a aplicação? Aplicação. É preciso a gente aqui distinguir primeiro o precedente vinculante do persuasivo. A gente quase sempre precisa fazer essa distinção, né? Então, o vinculante e o persuasivo. Já falamos o que são, não vamos ficar repetindo toda hora não, porque senão a gente vai ficar parecendo bobo, né? Então, vamos lá. Aplicação ali do precedente vinculante e persuasivo. Na hora da aplicação do precedente vinculante, é preciso aí que a gente siga 2 requisitos, não é? E quais são esses requisitos? Você precisa ter fundamentação específica e tem que ter contraditório prévio. Então, é fundamentação específica e contraditório prévio. Por quê? Na hora de aplicar um precedente vinculante, a lei diz lá, você precisa ouvir as partes previamente. O juiz precisa intimar e falar assim, olha, as partes, abra-se vista às partes para que se manifestem acerca da possibilidade de aplicabilidade ou aplicação do precedente tal. Aí cita qual é o precedente. E aí as partes vão falar, não se aplica ao meu caso, não, o outro, né? Aí cada um defende seu peixe lá, certo? E a fundamentação precisa ser específica, por quê? Porque é preciso que ele explique. Ele tem que falar, porque os casos não são iguais, não, são parecidos. Então, ó, o mesmo caso, aliás, um caso semelhante foi
usado para criar o precedente vinculante e tal, e é parecido com o caso daqui por conta disso, disso, daquilo. Por isso, vamos aplicar esse precedente vinculante, já é? Já na aplicação do precedente persuasivo, não tem muito requisito não, né? Ele só precisa ter fundamentação específica. Tem que fundamentar assim como qualquer outro. Ó. Ele vai ter que fundamentar especificamente o porquê que ele se aplica e tal. E específico, ele só vai ter que explicar. Se aplica por conta disso, disso, disso. Não precisa ouvir as partes previamente. Uma outra operação para que a gente aplique os precedentes é a rejeição judicial. Né? O que pode acontecer então? Vamos lá. Na rejeição judicial, da mesma forma, vamos lá. Distinguir o vinculante do persuasivo. Ok? Um erro no meio aqui errado. Persuasivo. Pois bem, quando o procedimento é vinculante, ou o precedente é vinculante, na hora da aplicação, a gente já viu quais são os requisitos para que se aplique o precedente. E para rejeitar esses precedentes, quais são as normas que permitem a rejeição desses precedentes? Quando você invoca um precedente ou um precedente tal. Para que o magistrado rejeite a aplicação desse precedente, ele precisa também seguir requisitos. Tá? Quando é vinculante, ele tem dois motivos, que é distinção e superação. Tá, joia? E quando é persuasivo, basta discordar. Tá bom? Basta discordar e fundamentar. Pois bem, o que ocorre? A necessidade de fundamentação das decisões judiciais está na lei. Então, ele vai ter que fundamentar o porquê que ele discorda e pronto. Tá, joia? Agora, quando o precedente ele é vinculante, ele não pode discordar, não. Não interessa ele discorda. Ele tem que demonstrar que o caso é distinto, o caso é diferente, o caso não se compara àquele caso, àquele precedente que está sendo invocado, tá? E portanto, não vai aplicá-lo. Então, é preciso que se identifique. É muito complicado fazer essa rejeição, porque normalmente os casos não são idênticos, eles são semelhantes. Então é preciso a gente fazer uma diferenciação do que é idêntico e do que é semelhante, tá? Quase nunca é idêntico. Sempre tem alguma coisinha ou outra que muda no caso. E aí existe a semelhança. Com a semelhança, a gente aplica sim os precedentes. Os precedentes não devem ser usados apenas para casos idênticos, mas para casos semelhantes que se pareçam bem. Então, por exemplo, há um ferramenta que o pessoal usa aí para fazer esse tipo de comparação sobre um julgado de um aluno de uma universidade que gostaria de ir para a escola com o cachorro dele, porque ele é cego e quer ir com o cachorro, né? Suponhamos que seja antes daquela lei que diz que o cego tem direito de levar o cachorro para onde ele for, tá? Suponhamos que seja antes. Ele entra com essa ação, pede, olha, eu sou cego, eu preciso levar meu cachorro para a escola, senão eu fico dependente de todo mundo, eu não consigo fazer nada sem meu cachorro, que é um cão guia, né? O caso é julgado e cria-se ali um precedente, onde o cego pode ir com esse cachorro para a escola. Um outro aluno de mais à frente conhece esse precedente, viu na internet e tal, e conhece. E aí ele não gosta de ficar sem o cachorro. Ele gosta muito do cachorro e não, meu cachorro, eu não fico sem o cachorro é quase um filho para mim, eu preciso levar o cachorro. E ele entra com a ação, invoca esse precedente. Mas são casos diferentes, ele não é cego, ele só é carente. E aí ele pode? Não, ele não pode, não se aplica. Há uma distinção, certo? Há uma distinção aí clara neste sentido. Agora, quando há substituição, aliás, quando há superação do precedente, ele não deixou de existir, ele está lá o precedente. Ele não é extinto, ele não se exclui, mas ele é superado, então ele é substituído, né? Porque houve uma superação, às vezes decorrente da lei, às vezes a lei mudou e hoje o entendimento deve ser outro, né? Às vezes trocou-se os ministros, os embargadores, né? E aí o entendimento é outro. Então houve uma superação naquele tribunal, naquela jurisdição do precedente, tá? E aí, sendo ele vinculante, houve essa superação aí, ó. Acabou, nós vamos agora seguir assim. Foi superado por conta disso, daquilo. Neste caso, o que acontece? O persuasivo aí, como falamos, você só basta discordar, né? E fundamentar. Não é isso? Não tem requisito extra, né? Já quando há a aplicação, a rejeição desse precedente vinculante, é preciso seguir alguns requisitos, tá? Na hora de rejeitar. Se você for só um persuasivo, ó, eu tenho um caso aqui que é assim, e isso, né? O que o senhor acha de seguir? Não quero e pronto, e não tem requisito. Não concordo com aquele precedente, acabou. O vinculante, não, ele tem que seguir alguns requisitos, né? Para que ele deixe de aplicar, ainda que haja essas
possibilidades aí de distinção e superação. Ainda assim, qual que é o ideal que ele faça ali quando o procedimento é vinculante? Olha, vamos fazer agora uma audiência pública, né? Ou aceitar amicus curiae, que é interessados no processo, para que defendam o seu interesse. Então, por exemplo, eu vou fazer um julgamento aqui agora de um procedimento onde o município de Varginha, em Minas Gerais, é o autor. Só que se der um problema aqui para o município de Varginha, vai afetar todos os outros municípios de Minas Gerais. Então a gente intima e fala, vocês não querem compor aí como amicus curiae, vocês, entendeu? Vamos fazer uma audiência pública para ouvir os interessados, é isso aí que tem que ser feito. Né? Quando o procedimento é vinculante ele vai ser superado nesse sentido, o que pode acontecer? O tribunal, que é o que supera, que substitui esse entendimento, ele pode modular os efeitos dessa decisão. Né? O que é modular? Ele pode determinar, por uma questão de segurança jurídica, como será aplicado, como será feito, se é daqui para frente, se é dali para trás, se é dos processos que já estão em andamento, ou dos processos que vão entrar agora na justiça, entendeu? Até de que data a que data, então pode acontecer. Em geral, quando o precedente ele é superado, ele causa um efeito ex tunc, ele vai lá atrás, superou tudo, entendeu? Ele é passado, presente e futuro. Agora, quando há uma necessidade de segurança jurídica para evitar um prejuízo à nação, um rolo danado ou não, vai dar um prejuízo tão grande aqui, igual aquele negócio da FGTS. Tá tendo um negócio da FGTS aí. Parece que não teve uma atualização correta, usava-se a taxa TR, que é uma taxa zero, né? E a Caixa ficava com o seu FGTS lá há décadas e não te pagava nada, não atualizava. Usava o seu dinheiro, crescia, ficava cada vez mais rico e não te pagava atualização. E há tese aí, tentativas de que se mudem isso aí, para que substitua a taxa TR para uma taxa que realmente componha o dinheiro do poupador lá, assim acompanhando a inflação. Mas em razão da insegurança jurídica, se o STF, por exemplo, julga isso lá e fala assim, realmente, vamos substituir a taxa TR pelo índice geral de preço ao consumidor, né? Vamos pôr o IGPM ou o INPC. Vamos pôr o INPC, Nacional do Preço ao Consumidor. Vamos pôr o INPC, mas aí o prejuízo pode ser gigante, pode quebrar o banco. Todo mundo de 1990 para cá tem direito à atualização, assim, de imediato o banco deve pagar desde 1990 para cá. Quebra o banco. Então é provável que ele supere isso aí, ele vai fazer uma modulação da decisão que vai falar todos têm direito, mas vamos fazer um plano de parcelamento em 20 ou 30 anos. Ou não todos têm direito. Todos têm direito, mas quem entrou na justiça até tal data recebe à vista. Quem entrou depois e vai entrar depois, vai entrar num plano de pagamento parcelado e não precisará mais entrar com a justiça, não vai ser aceito mais processo nesse sentido, porque a Caixa já está ciente que todos os seus clientes devem ser indenizados a partir de tal data, assim, conforme data de nascimento, não sei o que, eles vão modular a decisão, entendeu? É isso aí que pode acontecer para poder explicar a situação, tá bom? E no texto deve-se explicar o porquê dessa superação. Por que não vamos superar? Vamos superar por conta disso, por conta da lei, por conta disso, daquilo outro. Aquele precedente vinculante nós não vamos mais utilizar. O próprio tribunal que criou, modula isso aí e muda. Vai? Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouco da origem, qual que é a palavra, meu pai do céu? Fugiu aqui. Da fundamentação, não é a palavra? Eu acho que é isso. Da fundamentação da existência do próprio precedente. Tá? Nós já falamos, acho que no início da aula, tal, e que decorre ali do 927, não é? Porque lá no 927 nós podemos observar lá, e inclusive esta palavra, observar. Quer ver? Vamos abrir aqui, CPC. Vamos lá, no 927. Veja bem, como começa o caput do artigo? Os juízes e os tribunais observarão, tá? As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acordos de decisão de competência e resolução de demanda repetitiva, os enunciados da súmula do STF em matéria constitucional, do STJ em infraconstitucional, e aí vai seguindo a orientação do plenário, órgão especial nos quais estiverem vinculados, tá? Veja bem, e aqui fala claro, os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica. Então já fala que é um sistema de precedentes, tá? E aqui é claro, observarão. Veja bem, vamos aqui no dicionário. Observar, dicionário. Eu acho que nós vamos encontrar dois sinônimos de dicionário, tá? Um que é você observar, de você olhar, né? Você ficar olhando, você ficar vigiando. E outro que seria ali de
respeitar, de não deixar de cumprir, tá? Vamos verificar aqui. Ó, quem observa é o observador. Quem observa presta atenção a algo, alguma coisa, como ferramenta didática, leva o observador a aprender. Tá, é o que eu observo. Deixa eu ver aqui, não é o ato de observar que eu gostaria de que tivesse aqui, tá? Eu coloquei observador, então nós estamos observar, para ficar mais claro. Ó, significado de observar, vamos lá. Espiar, analisar de modo sorrateiro, escondido. É isso que a Constituição está falando? Não. Agora, observar, adequar-se às regras, obedecer. Observou os comportamentos sociais da vila. Então, é isso aqui. O nosso observar é neste sentido aqui, ó, de obedecer, de não deixar de cumprir, tá? Então, eu acho que é o seguinte, nosso sistema jurídico hoje, ele é muito bagunçado. É uma putaria de doutrinador, um bando de desocupado que fica com esse negócio de não, eu entendo assim, porque eu entendo assim, porque quer fazer um negócio virar ciência se não é ciência, é algo muito simples, né? Acho que uma tentativa de dar importância ao direito que ele não tem por sua natureza, que eu quero dizer, acadêmica, não tem importância no sentido de ciência mesmo, tá? Porque o que acontece? O direito é uma das áreas mais importantes para a humanidade. Sem o direito não há controle social, não há como conviver em sociedade. Não é essa a importância que eu me refiro. Mas a importância enquanto ciência sistematizada, enquanto um conjunto de regras do próprio direito. O próprio direito em si é regra, porque é só lei, né? Mas eles inventaram de sistematizar a compreensão das leis do direito de forma científica, né? Que, a meu ver, é muito questionável essa suposta ciência, mas problematizaram o direito, que é simples, quase sempre, não é? Então, por exemplo, observarão, precisa de frescura, vou ter interpretação teleológica, interpretação da mãe de Iná, interpretação não sei do que. Você fica com um monte de interpretação besta, você precisa só dessa interpretação literal. A lei foi feita para qualquer um entender, não é só para quem é do direito, não, tá certo? Aqui, por ser processual, é mais para os operadores do direito, certamente. Mas a lei, no geral, ela foi feita para todos entenderem. Porque não tem aquele princípio base, ninguém pode ser considerado inocente por alegado desconhecimento da lei. Aí vai ficar uma folia dessa aqui, ninguém entende o que é, só quem fez uma faculdade, uma pós-graduação em processo civil, não. É claro, observarão, tem que obedecer e pronto, você sabe ler, você é alfabetizado, então você tem que entender isso aqui, tá certo? Mas, como tudo no Brasil é bagunçado, e a gente já aprende isso aí no nosso primeiro semestre do curso de Direito, que tudo no direito depende. Por quê? Porque depende do doutrinador, depende de quem inventou a firula. Então vamos lá. A meu ver está aqui, ó. O sistema de precedentes ele está claramente criado no artigo 927, porque devem observar. Então isso aqui é de cunho obrigatório, isso aqui não é opcional não. E aqui embaixo, inclusive, fala dos precedentes. Ó. Seus precedentes vão ser divulgados, organizados, sei o que. Fala aqui. Aqui cria o precedente. Aqui fala tese jurídica, algum lugar aqui, não sei onde. Ó, os enunciados de súmula... alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula. Então, é aqui. Aqui é o nosso núcleo dos precedentes, tá bom? Agora, há outras correntes da turma do Depende. Quem sou eu perto deles? Porque eles alçaram voos aí, são pessoas que são renomadas, conhecidas, né? E processualistas importantes para o mundo do direito, tá bom? Mas, a meu ver, errado. Então, vamos lá. Quais são as correntes? A primeira corrente que nós vemos aqui, ela é essa corrente que segue o que eu estou dizendo aqui, que ela fala que os precedentes estão ali, no 927, tá certo? Ele está ali do mesmo jeito que eu entendo, porque ali é português, é observar, certo? Então, tanto que é preciso observar ali que lá fala sobre alguns outros artigos, influsive, complementam esse, falando que no caso de... Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui onde é que tá. Eu fechei? Deixa eu ver aqui para me falar um negócio para vocês aqui. Ó. Por exemplo, parágrafo 4º aqui. Ó. A modificação de enunciado de súmula, você vai mudar a súmula, você vai mudar a jurisprudência pacificada, você vai mudar a tese do precedente. Observará a necessidade da fundamentação adequada e específica. Vai ter que explicar certinho por quê. Considerando os princípios da segurança jurídica, que é quando faz aquela modulação às vezes, né? Da proteção, da confiança e da isonomia. Aqui fala da modulação, ó. Eu não sei onde é que fala. Aqui, ó. Fala aqui. Quando vai ser julgado, precisa, alteração da tese jurídica é precedida de audiência pública, da participação de pessoas que possam ter interesse e
é preciso ouvir previamente essas pessoas. Por que nós iríamos exigir ouvir essas pessoas? Presta atenção. Qual o objetivo desse 927 ser observar no sentido de observe se quiser? Se tem todo um regramento aqui, você precisa obrigatoriamente ouvir as partes previamente, dar oportunidade que elas falem sobre a tese. Na hora de mudar, você tem que ouvir os interessados, você tem que chamar todos os municípios quando vai atingir os municípios, entendeu? Por quê? Se não fosse vinculante. Isso aqui é vinculante, isso aqui eu não sei de onde é que tira essas loucuras. Eu fico indignado com essas coisas, viu? Porque isso aqui confunde todo mundo. Você chega no curso de Direito, você fica 5 anos lá naquela miséria, você sai de lá sem saber nada. Porque tudo lá eles inventam que depende, tudo eles passam 200 coisas na sua cabeça, você decora para passar na prova e sai de lá sem saber, certo? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Ou você é idiota? Então, as coisas no Brasil precisavam ser um pouco mais objetivas e não são. Quais são as correntes? Agora vamos passar para as correntes. Veja bem eu não sei se eu posso falar o delírio, né? A viagem desse povo, porque senão a gente acaba, né, ofendendo as pessoas aí. Veja só, essa tese primeira aqui, né, que fala aqui dos precedentes que nós já falamos, ali é do professor Greg Dias Júnior, é o principal doutrinador que defende, mas a maioria, é corrente majoritária. Mas temos aí mais 4 outras minoritárias. A segunda, a gente fica até meio assim, porque são bons doutrinadores quase sempre, né? Então, por exemplo, a doutora Teresa Arruda Alvim, ela defende o quê? Que não está a criação do sistema de precedentes, a própria vinculação do sistema de precedentes não está no 927, mas ele existe, ele está lá no 988, né? Por quê? Porque lá no 988 é o lugar, é o dispositivo que fala das reclamações de quem não observa esses precedentes. Agora você vê que viagem. Porque, presta atenção, lá no 988, lá fala o quê? Você pode entrar com reclamação quando alguém deixar de cumprir um precedente vinculante do STF, tá? Um exemplo. Aí é uma reclamação que vai obrigar o cumprimento. Tá certo? Então ela fala isso. Quando você entra para lá, os precedentes não são vinculantes. Eles só são vinculantes quando você reclama da sua obrigatoriedade de cumprimento. Mas tá tudo errado. A lei ela é sempre vinculante. A maioria das vezes aí é muito difícil ter esse negócio de alguns casos tem, né? Poderá, tem facultado, alguma coisa assim. Mas em regra é vinculante. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar exemplo. Lei deixa eu ver aqui, Você tem direito de ir e vir. Tá lá na Constituição, tá? Aí, mas não é vinculante, não. Não é obrigatório você ter direito de ir e vir, não. É só quando você entra com habeas corpus? Óbvio que não, né? É o contrário, é a vinculação. E aí, para se afastar, você tem que explicar porque que está afastando o direito do cara de ir e vir, né? Aí tem outros dispositivos que falam, ele foi preso, foi tal, entendeu? Então, tá essa limitação. Agora, a mesma coisa, o 988 lá é um remédio para que se obrigue o cumprimento do precedente. É um remédio. Então, como que o remédio é quem cria o precedente e torna ele vinculante? Não, que torna ele é vinculante por si só, você tem que seguir. O Poder Judiciário tem que seguir. Eventualmente, o juiz lá de Cabrobró, eu não vou seguir, não. Beleza, mas é vinculante, você tem que seguir. E aí nós vamos reclamar e vai fazer ele seguir na marra, tá? Mas muitas vezes não segue. E já vi vários casos. Então tem juiz falou, com todo respeito à posição do STF, eu divirjo, eu sou da corrente que é assim. E não aplica, não. Sabe que vai ser reformado, mas não aplica. Mas aí não é vinculante? É claro que é vinculante. Ele não está aplicando porque ele é teimoso. Porque ele quer insistir na tese dele, porque ele acha que ele está certo, não interessa, né? Então está errado essa corrente. Uma outra corrente diz o quê? Professor Alexandre Freitas Câmara, ele diz o seguinte, que essa criação de precedentes, essa vinculação de precedente, ela está no regime legal de cada precedente, não está aqui no 927. Aqui no 927, para ele, é um negócio genérico, é uma norma programática, é um negócio muito, muito esvaziado, muito café com leite, e quem manda a vinculação é o próprio regramento geral, o regramento específico de cada precedente. Então, você, lá na lei da ADPF, quando você vai no IRDR, e aí lá tem que será obrigatório. E aí para ele é isso aí que torna o precedente vinculante, tá bom? Não é também, né? Não é a menos uma... Nós já falamos por quê? Porque nós lemos lá, é observarão. Ali está um controle processual que deve ser seguido, não pode ser bagunçado não, entendeu? Não é uma recomendação. Então não está lá, observar é observar. Então está errado também. Uma outra corrente, tem aí alguns
poucos doutrinadores, mas também importantes para o jurídico, dizem que não vê precedente jurídico em lei. Não existe precedente jurídico na lei, nenhuma lei. Por quê? Porque só a Constituição pode, tá? Não vê nessa lei, porque só a Constituição poderia, né, determinar o que é vinculante ou não. E lá nós temos o quê? Nós temos aí o controle concentrado de constitucionalidade e os precedentes de súmula vinculante do STF que devem ser obrigatoriamente seguidos. Isso está lá na CF. Tá? Pois bem, concordo, vamos por partes, concordo que lá deve ser seguidos, que está na Constituição. Mas não apenas eles. Lá não diz que apenas esses precedentes devem ser vinculantes. Não é isso que diz lá. Diz que esses são de tamanha importância que todos devem seguir. Os particulares, a Justiça, a Administração Pública Municipal, Estadual, Federal, o Poder Executivo, Judiciário, Legislativo. Todos devem seguir, tá certo? Então, lá não é uma norma processual, não é uma norma específica para a justiça, para o juiz seguir. É uma norma geral. Então, por ela ser uma norma geral, é lá que ela tinha que estar na Constituição. Ela não é uma norma específica para o processo, porque veja só, se não tivesse na Constituição, essa norma de 1927, ela não obriga ninguém que não está litigando na justiça. Não obriga ninguém, porque ela é norma processual, o CPC é processual. A administração pública não tinha que seguir se não fosse na justiça. Ninguém tem que seguir o 927. Só segue o 927 quem está litigando na justiça e nas decisões devem ser observadas essas situações aí, tá certo? Então, a norma específica. A Constituição não esvazia a possibilidade de organização processual, de organização judiciária, de organização institucional dos próprios órgãos, dos próprios poderes, certo? Então, por isso está errado também. Eu acho que não é só a Constituição, né? Senão vira bagunça. Você vai seguir só isso aqui, viu? Da STF. Aí tudo que vai formando não vai seguir? Não pode, certo? E uma quinta corrente diz o seguinte, que todas as decisões proferidas pelas Cortes Superiores, STJ e STF, elas devem ser seguidas, de qualquer jeito. Mas por que ela deve ser seguida? Não em razão da sua vinculação legal, seja por CPC ou por qualquer lei. Segundo esses doutrinadores, você deve seguir por uma própria, pelo próprio organograma, pela própria hierarquia da justiça. Então, no STJ não diz que todas as legislações, eles são os guardiões das legislações infraconstitucionais de âmbito federal? Pois é, e no STF não são, ou deveriam ser, né? Fica quieto, os guardiões da Constituição Federal, que eles não poderiam rasgar ela, limpar a bunda, fazer nada com elas, né? Deveriam obedecer? Deveria. Então, beleza. Segundo essa doutrina, esses doutrinadores, não interessa qual seja a decisão dessas cortes, se ela é superior, se ela não é, se ela é vinculante, se ela não é força de lei. Foi tomada uma decisão lá em cima, tem que ser obedecida dali para baixo. O problema aí que aí está errado pelo seguinte, porque veja só, nem eles mesmos seguem. Quando não é vinculante e é somado lá pela maioria deles lá, o plenário do STF decidiu. Quando não vincula aquilo, mesmo vinculando eles não seguem. Mas gente, você cansa de ver relator metendo a caneta lá e mudando o negócio de qualquer jeito. Então nem quando é vinculante não segue. Que dirá sem ser vinculante. São julgamentos de caso específico. Se você inventar de uma loucura dessa, de tudo que parece lá, você tem que seguir, o que vai acontecer? Nós vamos esvaziar o nosso direito positivado e vamos para o common law. Como que é o common law? Todo precedente é vinculante. E nós já sabemos que nós somos diferentes. Seria até bom que fosse, né, igual lá, mas não é. E por isso está errado, porque nós não podemos observar todas as decisões de forma obrigatória, porque senão basta que alguém cite, o juiz do interior lá vai e cita uma decisão que ocorreu lá em cima, de um caso semelhante. Aí tem que seguir. Não é bem assim, não. Ele tem as possibilidades de afastar. Nós vemos na própria lei, fala que ele pode mostrar que o caso não se aplica, ele pode mostrar que o caso é diferente, ele pode mostrar que foi superado, ele pode mostrar várias situações ali, tá certo? E para dizer bem a verdade, no atual modelo no atual modelo digital que nós temos, o common law não funcionaria para a gente começar ele agora. Não sei que a gente apaga tudo para trás aí. Porque hoje tem precedente ao gosto do freguês para tudo quanto é coisa. Antigamente era difícil, principalmente lá nos Estados Unidos, não tinha interligação de justiças nem mesmo de município para outro, que dirá de estado, de
federação toda. Então, era difícil, o próprio juiz não conhecia os julgados. Ele não conseguia dar um Google, ele não conseguia entrar num sistema igual o Jus Brasil, buscar, ele não tinha um sistema próprio dele para buscar. Então, o trabalho do advogado era extremamente importante. Por vezes, ele tinha que viajar 10 mil quilômetros para ir na cidade, onde ele soube que houve um precedente assim, ir lá buscar a cópia física do processo e voltar com ele para mostrar ao juiz. Falou, aqui a sentença, ó, lá no estado de Ohio teve um julgado que aconteceu isso e isso entre fulano e ciclano. Então, peço que aplique. Aí o juiz é obrigado a aplicar, a menos que a outra parte mostre um outro precedente. E aí, na linhagem de hoje, é muito fácil, ele não sai de casa. Ele busca o precedente, igual a gente busca a jurisprudência, ele fala, ó, teve um precedente lá em Massachusetts. Aí o outro vai e fala assim, não, mas eu tenho um precedente lá em Sacramento, Califórnia. E aí, o que vai acontecer? Vai virar esse embate lá, o juiz tem que decidir, porque o precedente já deixa de ser vinculante, porque tem precedentes diferentes para o mesmo caso, certo? E antigamente tinha essa dificuldade de achar. E como o sistema processual americano cresceu assim, ele nasceu assim, não é essa bagunça igual a nós, não. A maioria dos julgados lá seguem essa linhagem, segue o precedente, porque é um precedente seguindo o outro ao longo de décadas, centenas de anos. Aí, o precedente, às vezes, aplicado em 1810 é o mesmo que se aplica hoje, porque ele foi sendo renovado, e ele vai sendo aplicado. Hoje, quando é tudo informatizado, a hora que o cara vai buscar um precedente, ele pode pegar o precedente de 1810 ou daqui de 2022, que é o mesmo, entendeu? Agora, na justiça brasileira, que é uma bagunça danada e cada um faz de um jeito, que o Minas Gerais julga de um jeito, São Paulo julga do outro, aqui tem a malandragem do cara falar assim, o advogado que é esperto na situação, que advoga em vários estados, o advogado pode muito bem falar para o cliente assim, meu amigo, arruma um comprovante de endereço do Acre, que lá o seu caso é ganho. Como você está em São Paulo, você vai perder. É assim que funciona, né? Então, o sistema de common law não funcionaria no Brasil. Então, essa última corrente acaba que ela te puxa para o common law completamente, né? Então, não pode ser assim, tá certo? Então, a corrente majoritária e a corrente que nós acreditamos é o artigo 927, por pura interpretação gramatical, tá joia? Agora, o que nós podemos aqui observar? Toda essa explicação é para afastar os entendimentos contrários de que o 927 não seria o núcleo dos precedentes. Vamos falar um pouco agora, nós não falamos ainda, do próprio artigo em si, tá? Vamos dar uma pincelada nele aqui geral. Vamos lá. Bom, os juízes e os tribunais observarão. Já vimos aqui que devem observar. Então, observar é no sentido de obedecer. Tá? Inciso 1. As decisões do Supremo Tribunal em controle concentrado de constitucionalidade. Tá? Que aí seria a ADI, a ADC e a DPF. Tá? Essas decisões, a partir do momento que o Supremo decide que algo é inconstitucional ou constitucional ou houve um descumprimento de preceito fundamental, tem que ser cumprido, tá? Tem muito que falar sobre isso não, certo? Agora, alguns dizem, é o que eu falo, né? É uma frescura de complicar o que é simples. Isso aí me irrita. Porque, veja só, para alguns afirmam que, neste caso do inciso 1, a eficácia do precedente ela é uma eficácia dupla, né? Ela tem dupla eficácia. E ela tendo dupla eficácia, o que acontece? Ela deve ser cumprida por força da lei, que diz aqui que ela deve ser cumprida, e por força da ratio decidente, pela própria razão de decidir das ações originárias, da ADI, da ADC e da DPF. Então, pela própria decisão do Supremo, ela deve ser cumprida, né? E ela tem eficácia porque ela deve ser cumprida por força da lei. Agora, aquele que zona, se tem que ser cumprida, tem que ser cumprida. Que frescura é essa de dupla eficácia, de tripla eficácia, de 200 coisas que obriga você a fazer a mesma coisa? Tá certo? Isso aí é uma besteira, né? Então, o núcleo, alguns falam de centro gravitacional da norma, é aqui o 927. Não tem negócio de ficar rodeando, não. É o 927. A decisão da ADI, da ADC e da DPF, ela é uma decisão que cria um precedente lá, mas ele só é vinculante por força da lei, por conta da decisão em si, porque a decisão em si, eventualmente, não teria essa possibilidade, né? É claro, observam aí por conta da norma constitucional que fala que essas decisões proferidas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, ela é vinculante, né? Não deixa de ser lei,
né? Então, não interessa quem é que está mandando, não. Se tem que cumprir, tem que cumprir. Vincula e acabou, tá bom? Bom, o inciso 2 diz aqui, os enunciados de súmula vinculante. Tá? Os enunciados da súmula vinculante, deixa eu ver como é que eu falo isso aqui para vocês. Exemplo, enunciado da súmula vinculante, não vamos nos alongar muito não. O STF produz o precedente, né? Julga, cria o precedente, e aí aquele enunciado da súmula deve ser cumprido. Ok, beleza, o enunciado deve ser cumprido. Isso aqui é um problema porque é o seguinte, o que é o enunciado? É o próprio textinho curto da súmula, né? E aí, às vezes, acaba por deixar de observar o próprio aspecto da decisão, o próprio precedente, né? Então, em vez de fazer o certo, faz o errado, porque nem sempre o enunciado ali, a emendazinha da súmula, ela é a materialização adequada do caso julgado, tá? Mas deve ser cumprido. Pois bem, é por isso que eu falo, né, que deve ser cumprido. Eu entendo que a gente deve olhar não só o enunciado, mas o texto todo do precedente que gerou a súmula, tá bom? Mas vamos lá. Os órgãos, ou os acórdãos, aliás, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivo. Pois bem, IAC e RDR, né, os recursos repetitivos do STJ e do STF. Aí vemos aí a determinação de cumprimento para quando há o julgamento de recurso repetitivo extraordinário do STF e do STJ. Então, o que quer dizer? Mero julgamento não é vinculante. É vinculante quando é formado através... O precedente é formado através desse recurso extraordinário ou especial repetitivo. Como se forma o precedente, a própria formação dele, como se instaura a criação do precedente. A Constituição traz algumas regras lá, né, para julgamentos, casos repetitivos e tal, e aí a própria organização do tribunal, tá? Então, quando nesses casos, devem ser seguidos os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do STJ em infraconstitucional. Já sabemos que o STF ou deveria ser o guardião da Constituição e o STJ ali das leis infraconstitucionais, tá joia? Então, quando há um enunciado ali das súmulas, devem ser cumpridos, tá bom? Veja você que aqui nós precisamos aqui observar que os enunciados da súmula do STJ e do STF são cumpridos após a vigência do CPC. Né? Os novos julgados, as novas súmulas que vão sendo formadas, teoricamente não teria poder de obrigar a aplicabilidade de súmula antiga antes da vigência do CPC. Obviamente, as súmulas que vêm sendo ratificadas, renovadas, entram nesse rol, tá bom? O quinto é a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Pois bem, aqui, pessoal, a orientação do plenário. O que tem que fazer? Tudo que nós vamos fazer em relação à precedência, nós devemos observar o caput do artigo 927. Orientação, nem sempre ela é obrigatória, certo? Você está orientando algo. Certo é assim, tá? Mas, como aqui é inciso deste caput, qual que é o caput? É observar. O tribunal vai te orientar como deve ser feito, aqui tem que ser feito assim. E aí você é obrigado a seguir. Obrigado, você tem que observar, tá? Então, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Isso aqui, o pessoal chama de precedente horizontal vinculante, tá? Por quê? Porque essa orientação a que se refere é do plenário... meu pai! É do plenário ou do órgão especial, não é sempre da Corte Superior em si, mas às vezes o órgão aqui do Tribunal de Justiça do Rio, Tribunal de Justiça de São Paulo, cada tribunal tem a sua corte, o seu órgão, né, colegiado que faz essas orientações dali para baixo, né? Ele orienta os seus juízes, né? Ainda que o Tribunal de Justiça, o órgão esteja superior aos juízes, eles falam de horizontal porque faz parte do próprio tribunal. O juiz compõe o mesmo tribunal, não é um outro tribunal, né? Então, seria vertical quando viesse de outro tribunal dando ordem para o tribunal estadual. Veio do STJ para cá, então não é horizontal vinculante, tá? E aí, nós temos aqui os parágrafos, que também são importantes. O juiz e os tribunais observarão o disposto no artigo 10, meu Deus do céu, quando decidirem com fundamento neste artigo. Vamos lá, vamos ver o que diz para que a gente discorra sobre, tá? Então,
O artigo 10, quando fala que deve... De novo, ó o verbo, hein? Observar. Observarão o disposto. Então, isso é obrigatório. Na hora de você aplicar a orientação dos tribunais a que você está vinculado, você tem que observar isso aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, o que é? O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito da qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Então, ele tem que observar as orientações do tribunal, não tem? Mas ainda assim, ele deve permitir a oitiva prévia das partes, né? O contraditório prévio, né? Você vai ter que falar aqui sobre essa possibilidade, tá? E no 489, parágrafo 1, aqui é o rol que traz os elementos da sentença. Cadê o trem, gente? São os elementos da sentença. Os essenciais, né? Que você tem que seguir como qualquer sentença. O relatório, constando o nome das partes, o registro do caso, né? Como é que foi, o que estão pedindo, o que um pede, o que um alegou, o que o outro não alegou, né? O fundamento das questões de fato e direito, dispositivo, enfim. São os elementos essenciais da sentença que devem ser observados. Você não pode simplesmente falar, estou aplicando a orientação do tribunal e acabou. Não, seguir uma sentença comum, tá? A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos e entidades que possam contribuir para a discussão da tese. Então, veja que para alterar a tese jurídica, está adotado um súmula ou está um julgamento repetitivo, podem fazer isso aqui, né? Vão convocar todos os interessados, né? Que possam ser prejudicados ou que pessoas que possam ajudar, contribuir, que são especialistas em determinada área, e aí a gente vai decidir, tá? Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração do interesse social e da segurança jurídica. Já falamos sobre a modulação, né? Que seja feita. A modificação de enunciado de súmula de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará de novo, o verbo, a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios de segurança jurídica, proteção, confiança, autonomia. Então, presta atenção, hein? Você precisa diferenciar súmula de súmula vinculante. São coisas diferentes. A súmula vinculante tem que seguir, tá? A súmula comum você pode até mudar, você pode até não seguir. A modificação do enunciado da súmula, da jurisprudência pacificada, da tese adotada de julgamento de casos repetitivos, deve observar a necessidade de fundamentação adequada e específica. Eu não vou aplicar por causa disso, eu vou mudar isso aqui por conta disso, tá? E deve se observar isso aqui, segurança jurídica, já falamos muito sobre isso, proteção, confiança e isonomia, tá bom? Então, diferente súmula de súmula vinculante. No mais, pessoal, aqui fala que darão publicidade aos precedentes, organizado por questão jurídica, para poder facilitar aqui na internet o nosso acesso, tá? Para a gente saber a existência desses precedentes, tá joia? Por isso que nós entramos no site dos tribunais aí e conseguimos localizar. Pois bem, esse rol aqui, esses 5 incisos com os 5 parágrafos, é um rol exemplificativo ou taxativo? Né? Taxativo, tá específico, tá bem certinho. Só que não é um rol exaustivo, né? Ele não para por aí, ele não impede que outras leis modifiquem e criem precedentes diferentes que são vinculantes, tá? Exemplo, pode ser que se crie uma lei do estado do Mato Grosso do Sul, onde toda a administração pública deve seguir determinado precedente julgado em casos de processo administrativo disciplinar contra o servidor público. Todos devem seguir aquele precedente específico. Cria uma espécie de súmula administrativa? Pode ser feito, né? Pode ser feito outras leis que a própria justiça deve seguir e observar, tá? Então, no caso desse estado, deve observar o julgamento feito pelo estado, pelo governo do estado, tal. Então, pode ter outras leis, ou essa mesma lei pode ser alterada, tal. Enfim, é um rol aqui taxativo, mas não exaustivo. O nosso sistema de precedentes aqui é muito importante, né? Nosso Código de Processo Civil tentou instaurar um sistema de precedentes copiando aí do exterior. Até então não está dando muito certo, tá? Vamos ser sinceros, não está funcionando. Não tem muito costume, os advogados não sabem a diferença de precedente com jurisprudência, não sabem apontar precedente, não sabem buscar num julgado qual é a tese. Tá? É complicado e muito difícil e aí não tem costume, tá? E então nós temos aí várias barreiras para implementar o sistema de forma efetiva como deveria ser, né? Veja só, alguns falam aqui da nossa
técnica e modelo de julgamento. Né? A técnica e modelo de julgamento impedem, causam uma dificuldade na implementação do sistema de precedentes. Técnica e modelo de julgamento. Okay? Pois bem, o que acontece? Há vários tipos de julgamento. Por exemplo, lá fora nós temos o julgamento per curiam, acho que é assim mesmo, per curiam, né? Que é uma decisão do tribunal. É uma decisão do tribunal, decisão daquele tribunal. Nesse sistema aqui, não tem um relator. O órgão em si emana a decisão, tá certo? O órgão profere a decisão em nome daquele órgão. Então, eles se reúnem secretamente, não sei se é secretamente, que fica parecendo uma maçonaria, mas eles se reúnem sem ser uma sessão aberta, sem ter a necessidade de demonstrar como chegar naquele resultado. Eles se reúnem, vamos nos reunir aqui, tá? E vamos julgar. Aí eles julgam e debate, um briga, outro briga. Olha, eu acho que sim, eu acho que não, acho que sim, acho que não. Depois o que venceu sim. Agora vamos construir aqui por que é sim. Por que você acha que é sim? Então vamos fazer junto. Aí eles fazem uma decisão só, uma tese só, um precedente só. Tá? Esse é o modelo per curiam. Já no Brasil, nós usamos o modelo seriatim, o modelo arguem, o modelo seriatim, também do latim, tá? Que é um julgamento seriado, né? Um julgamento passo a passo. E aí como que funciona? É público, tá? O julgado, tem um relator que dá o voto primeiro e os demais decidem se concordam ou não, ok? Pois bem, o que é um grande problema nisso aqui? Primeiro, que a hora que sai a tese jurídica, vai fazer um julgamento, um acórdão do Tribunal de Justiça e tal. É muito difícil assim, normalmente eles se entendem entre eles lá e acaba sendo meio que unânime, né? Mas eventualmente eles discordam e ele pode falar que não concorda e pronto, sou contra e pronto. Mas em regra eles falam por quê? Eles fazem o voto divergente, eles abrem a divergência e deixam o voto lá, né? E aí o que eles fazem? Eles colocam a divergência e tal, e fica lá. E mesmo quando concordam, tem uns que concordam e falam assim, olha, eu concordo, mas eu concordo por outras razões. Certo? Por exemplo, entra com habeas corpus no STJ, o relator diz o seguinte: concordo, acho que o recurso deve ser admitido. O mandamos deve ser admitido porque há uma ilegalidade, o cara está preso em regime diferenciado ao que é permitido por lei, sem fundamentação idônea, sou pela concessão da ordem. Aí vem outro lá, que acho que não tem muito o que fazer, aí o que ele faz? Concordo, mas diverge das razões. Eu acho que o recurso não deve ser, o habeas corpus não deve ser admitido, que não é recurso, o habeas corpus natureza de ação. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser aceito, porque é uma medida excepcional, tal, e não cabe nesse sentido, mas presente a ilegalidade, sou pela concessão da ordem de ofício. Frescura, né? Aí rebenta com o advogado, não conheço seu pedido não, mas reconheço de ofício porque quem manda sou eu. E é isso aí que faz, e aí vira essa bagunça lá, você vai pegar o precedente, você não sabe qual é que você tem que seguir, porque todo mundo concorda, mas cada um concorda por uma situação diferente. Na hora que você tem que extrair a tese jurídica, você não sabe, tem duas teses lá dentro. Um concorda porque tem que ser de ofício, o outro concorda porque é admitido o recurso, o HC institutivo de recurso próprio nesse caso. E aí você vira aquela bagunça, você não sabe qual que é a tese para você criar um precedente com base naquela tese. Por quê? É necessário, porque como nós vimos, o que cria o precedente é a ratio decidendi, é a razão de decidir. Não podemos hoje pegar só o extrato, precisa ter o porquê que chegou naquela razão, naquele resultado, né? E hoje, eu concordo ou não concordo. Muitas vezes você está lá, todos acordam por unanimidade. Outros concordam ou não concordam. Muitas vezes o relator mesmo fala, não, o presidente não interessa, o senhor concorda? Concordo. Então tá bom, põe aí, concorda e pronto. Não precisa pôr qual que é a sua posição, não, porque senão vira bagunça. Pronto, aí perde tempo, não vamos perder tempo não. Todo mundo concorda? Concordo. Então beleza, então deixa. Mas aí vira essa frescura, né? Então acaba que os julgadores não estão julgando, não estão mostrando as razões, eles estão concordando com o relator, né? Então um voto de sim ou não. E é algo muito complicado. Alguns falam que essa lei deve ser mudada, o modo de julgar deve ser mudado, que a gente vá lá para o per curiam, né? Onde sem relator o órgão faz sozinho lá e faz a decisão dele lá, né? E o outro já fala, não pode não, porque isso aí é o princípio da transparência, vai fazer secreto. Mas é tudo besteira, porque primeiro que secreto não vai ser. O dever de transparência diz o quê?
que deve ser publicada a sentença. Então está fazendo, né? O princípio da transparência não diz que deve ter alguém lá vigiando ou a câmera filmando o escrevente digitar a decisão e por que chegou nela, não. Só diz que ela, quando tomada, deve ser publicizada, tá? Então, vamos mudar para o Percure? Pode ser pior ainda para o advogado, tá bom? Porque quando é assim, ó, público, você às vezes consegue convencer, você percebe que tem alguém do seu lado por alguma razão, tá? E quando for secreto e só um publica, aqui é Brasil, meu amigo. Aqui é Brasil. Sabe o que pode acontecer? São 3 julgadores, eles revezam. Um mês você julga tudo, no outro mês eu julgo, no outro mês o outro julga. Acaba que a decisão vira monocrática sem que ninguém nem saiba. Enquanto um tá na praia, o outro tá julgando pelos 3, porque a decisão é uma só, certo? Aí, não, quando for um caso muito importante, você me chama que eu participo. Mas os casos comuns aí, besteira, apobraiada, você julga, pode julgar aí. Do jeito que você julgar aí, eu confio em você. Tudo errado essas perguntas. Como que é? Nada a ver. Nada a ver. E aí, minha amiga, aí foi embora pro saco a justiça de vez, né? Então, não sei aí, nós temos que adotar aí um modo de organizar isso aí que não seja passar pro Percure. Então, galera, para finalizar aqui, acabando nossa videoaula, que tá grande pra caramba já, e aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os super precedentes. Só pra gente complementar. O que são super precedentes? Na década de 70, lá nos Estados Unidos, surgiu um doutrinador que falava sobre isso, né? Que havia alguns precedentes que eram tão usados, tão julgados, tão repetidos, que eles não poderiam ser superados. Era já costume do Poder Judiciário lá aplicá-los. Então já tinha casos que eram tão comuns que a pessoa já sabia o resultado. Não, já tem um precedente aqui, todo mundo julga, entendeu? Segue aquilo lá. É uma espécie de jurisprudência unânime, né? E aí não poderiam ser superados, deveriam ser obedecidos. E aí ficou por isso mesmo, na década de 70, né? Mas quando recentemente houve a indicação de 2 ministros para a Suprema Corte Americana, o que acontece? 2 juízes lá, né? Os indicados foram sabatinados pelos senadores, né? E aí, como é que é? O que você vai fazer? É igual faz aqui, né? Sempre quando vai indicar alguém, Bolsonaro indicou o ministro. Aí as perguntas que eles fazem isso é a favor do casamento gay? Isso essas frescuras, normalmente, de pessoas que querem ir contra, né? Pessoal da esquerda, normalmente, que vai em cima dessas pautas para tentar pegar o ministro lá e impedir a sua posse. E lá não foi diferente. Chegaram lá e perguntaram sobre o aborto, né? O senhor acha que existe super precedente no país? Porque aqui no país tem um negócio aí, um precedente que é muito utilizado, que fala que aborto não é crime. O senhor concorda? Como é que é? E aí, nessa brincadeira, rodeia de lá, rodeia de cá, escapolha, mas não tem jeito, eles falaram que concordam que existe super precedente, que isso aí não pode ser mudado. Eles iam chegar lá e não iam mudar, né? Eu concordo, não. Acho que o direito ele é mutável. É formado a partir de relações sociais, a partir da mudança da sociedade, da demanda que a sociedade... Então, se eventualmente a sociedade tolerava tal prática e depois passa a repudiá-la por alguma razão, tem precedente que vai ser mudado. Tá? Mas enfim, chegou aí, agora recentemente, tem um americano aí, Michael Gerard, em que ele defende essa existência dos super precedentes. Tem um livro aí que chama The Power of Precedent, né? The Power of Precedent, e que fala sobre o super precedente, né? Ele é sobre isso, o livro é sobre isso. E aí ele defende lá que não pode mudar, cita vários precedentes lá que são tão importantes que devem ser mantidos, né? Porque se houver mudança, a própria descaracterização do sistema de justiça norte-americano e pode cair todo o sistema de justiça, então tem coisa que tem que ficar, né? Igual eles falam do caso Madison versus Marbury, que é aquele negócio 1803 que foi permitido a juiz fazer o controle difuso de constitucionalidade, né? E isso aí nasceu, inclusive todo mundo se espelhou nisso aí no mundo inteiro. Nós vamos poder mudar isso agora? Né? Vamos mudar que o juiz não pode fazer o controle, não. Tem que ser direito só na Corte Suprema. Então, ele fala que se mudar, avacalha todo o sistema jurídico. Né? Já no Brasil, muitos falam aí que não existe o sistema de precedentes em razão da nossa recém-criação do sistema de precedentes, que foi só em 2015, né? Com o novo CPC que criou aí. Sempre houve aí o sistema de precedentes, onde a gente utilizava os precedentes como forma de persuasão, né? Mas aí foi
criar de forma taxativa o sistema de precedentes, que é vinculante ou não. E aí, por ser muito novo, são poucos casos. Igual eu falei na última aula, o pessoal não acostumou no último tópico. O pessoal não acostumou com o sistema de precedente, não sabe aplicá-lo, né? Então, há uma situação muito grave aí, porque nós não conseguimos aplicar o sistema de precedente. O julgamento é mal feito, o advogado não sabe sustentar, ninguém sabe identificar direito. Né? Então, por isso defende que ainda não é possível que haja um sistema de precedentes, de super precedentes no Brasil. Outros já falam que existe sim, é novo, mas não interessa, porque a Constituição fala que direitos fundamentais não podem ser suprimidos. Então, se um precedente criar um direito fundamental, ele também não poderia ser mudado. O STF não falou lá que é autorizado o casamento homossexual? Não, agora não pode suprimir esse precedente, não pode vir um outro precedente e mudar isso aí, nem que troque toda a corte do STF. Eu não sei, eu entendo que não, porque não tem por que ficar trocando ministro, né, e modificando, põe 2, tira 2 e tentando ver se eles acompanham as demandas da sociedade. Não pode ser algo arbitrário e engessado, não, inclusive pela lei, né? Eu acho que o judiciário tem isso de muito criar lei sem poder. Né? Não está na lei, então eu vou fazer, eu vou julgar e pronto, acabou, e é assim que eu acho. E aí depois, se vai o legislador, que é o legítimo ator do sistema todo político do país para poder criar lei, ele não pode criar uma lei contra uma decisão do STF. Não, agora vou criar, não pode não, porque já foi criado um precedente aqui, um precedente sem base legal. Enfim, é isso, acho que encerramos por aqui a nossa aula em precedentes e seguimos aí, que devo dar mais uma paradinha aí, nós voltamos em breve, seguindo o nosso completinho do processo, tá joia? Até mais!